Existe um tipo de prisão que não tem grades. Não tem muros. Não tem cadeados. É a prisão que construímos com nossas próprias mãos, tijolo por tijolo, mentira por mentira. Ricardo Albuquerque conhecia bem essa prisão. Ele morava nela há anos. Esta é a história de um homem que construiu um império sobre fundações frágeis. De um empresário que conquistou tudo o que sempre quis, mas perdeu algo essencial no caminho, e a si mesmo. É também a história de como, às vezes, o maior ataque que podemos sofrer é a única chance de redenção que nos resta. Porque nem todo hacker quer destruir. Alguns aparecem para revelar a verdade, antes que ela destrua você. Ricardo Albuquerque acordava todos os dias às 5:30 da manhã. Rotina militar. Café forte, treino pesado, banho gelado. Aos 42 anos, mantinha-se em forma impecável. Terno sob medida, relógio suíço, perfume importado. Tudo meticulosamente planejado para passar a mensagem certa e sucesso, disciplina, controle. Sua empresa, Albuquerque Holdings, era uma das mais respeitadas do setor de tecnologia e investimentos. Escritórios modernos ocupando 3 andares de um prédio espelhado na região mais valorizada da cidade. Mais de 200 funcionários. Contratos milionários. Presença na mídia. Ricardo era convidado para palestras, entrevistas, eventos de negócios. Jovens empreendedores o idolatravam. Revistas publicavam matérias sobre sua trajetória inspiradora e do garoto pobre ao empresário de sucesso. A história perfeita. O sonho realizado. Mas por trás dessa fachada polida, havia rachaduras que só ele conseguia ver. Ricardo sabia exatamente quando tudo havia começado a desmoronar por dentro. Foi há 8 anos, quando tomou a decisão que mudaria tudo. Na época, sua empresa era apenas uma startup promissora. Ele e Lucas, seu sócio e melhor amigo desde a faculdade, trabalhavam 18 horas por dia para fazer o negócio decolar. Dividiam tudo, e sonhos, fracassos, vitórias pequenas. Até que surgiu uma oportunidade grande demais para ignorar. Um investidor internacional mostrou interesse na empresa. A oferta era generosa, mas vinha com uma condição: ele queria trabalhar com um único dono. Achava que sociedades divididas geravam conflitos e lentidão nas decisões. Ricardo tinha 2 opções: e dividir a oportunidade com Lucas ou ficar com tudo. Ele escolheu ficar com tudo. Usou uma cláusula obscura do contrato de sociedade, forçou uma compra das ações de Lucas por um valor muito abaixo do justo e assumiu sozinho o comando. Tecnicamente legal. Moralmente devastador. Lucas tentou lutar. Contratou advogados, mas Ricardo tinha mais recursos. No fim, Lucas desistiu. Saiu da empresa levando apenas uma fração do que merecia e uma amizade destruída. Ricardo tentou justificar para si mesmo. Eram negócios. Nada pessoal. Lucas vai superar. Mas ele sabia a verdade. Havia traído a única pessoa que sempre acreditou nele. A partir daquele dia, cada sucesso trazia uma sombra. Cada conquista vinha acompanhada de uma culpa silenciosa. Ricardo começou a construir uma versão pública de si mesmo. Generoso. Íntegro. Visionário. Quanto mais a mentira crescia, mais difícil ficava voltar atrás. Ele se tornou prisioneiro da própria imagem. Aquela segunda-feira começou como todas as outras. Ricardo chegou ao escritório às 7 da manhã, antes de qualquer funcionário. Gostava do silêncio do prédio vazio, da sensação de controle sobre seu território. Mas ao entrar em sua sala, algo estava diferente. O computador estava ligado. A tela brilhava na penumbra do escritório ainda não iluminado. Ricardo franziu a testa. Tinha absoluta certeza de que havia desligado tudo na noite anterior. Sempre desligava. Era metódico com essas coisas. Aproximou-se devagar, como se o aparelho fosse uma armadilha. No centro da tela, em letras brancas sobre fundo preto,
uma única frase. Você vive de uma mentira. O coração de Ricardo disparou. Olhou ao redor, verificando se havia alguém escondido no escritório. Nada. Apenas o silêncio pesado da manhã. Tentou fechar a janela. Ela não respondia. Desligou o monitor. A frase permaneceu quando ligou novamente. Finalmente, desligou o computador na força, tirando o cabo da tomada. Respirou fundo. Um vírus. Algum tipo de malware. Nada sério. Mas suas mãos tremiam. Ligou para o departamento de TI. Marco, o coordenador de segurança, apareceu 20 minutos depois. Algum problema, Sr. Albuquerque? Ricardo hesitou. Não queria parecer paranoico. O sistema está agindo estranho. Mensagens aparecendo. Quero uma varredura completa. Marco trabalhou por 2 horas. Não encontrou nada. Nenhum vírus, nenhum malware, nenhuma invasão detectável. Está limpo, senhor. Talvez tenha sido apenas um pop-up persistente. Já limpei o cache e atualizei todos os sistemas de segurança. Ricardo agradeceu, mas não se sentiu aliviado. Durante o resto do dia, tentou se concentrar no trabalho. Reuniões, telefonemas, decisões. A rotina que sempre o acalmava. Mas no meio da tarde, aconteceu novamente. Ele estava revisando um relatório quando o documento se fechou sozinho. Em seu lugar, abriu-se um arquivo antigo. Um contrato que Ricardo não via há anos. O contrato de dissolução da sociedade com Lucas. Todas as cláusulas destacadas. Todas as armadilhas legais circuladas em vermelho digital. Como se alguém estivesse dizendo, eu sei o que você fez. Ricardo fechou o arquivo com violência, como se isso pudesse apagar a lembrança. O dia terminou em um estado de tensão constante. Cada notificação do computador o fazia pular. Cada som estranho o deixava alerta. Ao sair do escritório naquela noite, Ricardo percebeu algo perturbador. Pela primeira vez em anos, tinha medo de voltar no dia seguinte. A tempestade começou na manhã seguinte. Ricardo estava em uma reunião com os sócios principais da empresa quando sua secretária entrou na sala, claramente perturbada. Sr. Albuquerque, preciso falar com o senhor. É urgente. Ricardo a seguiu até a sala ao lado. Ela lhe entregou um tablet com as mãos trêmulas. Os sócios estão recebendo isso por e-mail anônimo. Na tela, uma compilação de documentos. Contratos antigos. E-mails confidenciais. Registros de decisões questionáveis tomadas ao longo dos anos. Nada criminoso. Nada ilegal. Mas tudo moralmente comprometedor. Decisões de demitir funcionários leais para reduzir custos. Promessas não cumpridas a clientes. Manipulação de números em apresentações para investidores. Pequenas desonestidades que, isoladas, pareciam justificáveis. Mas juntas, pintavam o retrato de um homem muito diferente da imagem pública que Ricardo cultivava. Quem enviou isso? Ricardo perguntou, tentando manter a voz firme. Não sabemos. O e-mail é anônimo, impossível de rastrear. Ricardo voltou à reunião. Os rostos dos sócios refletiam desconfiança. Questionamentos velados começaram a surgir. Ricardo, precisamos conversar sobre esses documentos. De onde vieram essas informações? Isso compromete nossa imagem no mercado. Ricardo tentou controlar o dano. Explicou contextos. Justificou decisões. Prometeu investigação completa. Mas sabia que algo havia se rompido. A confiança, uma vez quebrada, não se reconstrói com palavras. Nos dias seguintes, o ataque se intensificou. Conversas privadas começaram a aparecer nas redes sociais. Mensagens que Ricardo havia enviado à esposa, reclamando de parceiros de negócio.
Áudios em que ele falava mal de funcionários pelas costas. Registros de promessas feitas aos filhos e nunca cumpridas. Nada devastador isoladamente. Mas a soma criava uma narrativa clara, e Ricardo Albuquerque era uma fraude. A imprensa começou a notar. Artigos especulativos surgiram em blogs de negócios. Redes sociais comentavam. A reputação cuidadosamente construída começava a rachar. Ricardo contratou especialistas em segurança cibernética. Empresas de ponta. Hackers éticos. Todos chegaram à mesma conclusão perturbadora: quem quer que estivesse fazendo isso era excepcional. Não deixava rastros. Não cometia erros. E, curiosamente, não pedia nada em troca. Não havia pedido de resgate. Não havia extorsão. Não havia destruição de sistemas. Havia apenas exposição. Pura e implacável. Isso não faz sentido, disse o chefe da equipe de segurança. Todo ataque tem um objetivo: dinheiro, vingança, vantagem competitiva. Mas esse parece ter apenas um propósito: revelar quem você realmente é. A frase ecoou na mente de Ricardo durante dias. A empresa começou a sangrar. Primeiro foram os clientes menores. Cancelamentos educados. Decidimos seguir outra direção. Questões internas. Nada pessoal. Depois vieram os grandes contratos. Parceiros que, de repente, encontraram incompatibilidades estratégicas. Investidores que precisavam reavaliar prioridades. O conselho de administração convocou uma reunião de emergência. Ricardo enfrentou 2 horas de questionamentos duros. Você tem algo a nos contar, Ricardo? Esses vazamentos são verdadeiros? O que mais pode vir à tona? Ricardo respondeu com a verdade técnica, evitando a verdade emocional. Sim, os documentos eram reais. Não havia nada ilegal. Sim, ele havia tomado decisões difíceis. Não havia do que se envergonhar. Mas sua voz soava oca até para si mesmo. Em casa, a situação não era melhor. Sua esposa, Mariana, encontrou algumas das mensagens vazadas. Conversas em que Ricardo reclamava do casamento para amigos. Momentos em que ele admitia sentir-se preso. Frustrações que nunca compartilhou com ela. Você realmente pensa isso de mim? Ela perguntou, com os olhos marejados. Ricardo tentou explicar. Eram apenas desabafos. Não significam nada. Significam tudo, Ricardo. Por que você nunca disse nada disso para mim? Prefere mentir para o mundo inteiro do que ser honesto com sua própria família. Ela não estava errada. Seus filhos, adolescentes, viam o pai se desfazer diante de seus olhos. O homem que sempre pareceu ter todas as respostas agora não conseguia explicar nada. Ricardo começou a dormir mal. Quando dormia, tinha pesadelos. Via-se nu em um palco, com holofotes apontados para ele, enquanto uma multidão invisível sussurrava suas mentiras. Perdeu peso. O terno sob medida ficou folgado. As olheiras se aprofundaram. E então, veio o golpe final. Na manhã de uma quinta-feira, um vídeo foi divulgado anonimamente em várias plataformas. Era uma gravação antiga, de uma festa corporativa de anos atrás. Ricardo estava visivelmente embriagado, conversando com um colega empresário. Na gravação, ele falava abertamente sobre como havia construído seu sucesso. Eu fiz o que precisava fazer, entende? Nem sempre é bonito. Nem sempre é justo. Mas é assim que se chega ao topo. Você pisa em alguns dedos, quebra algumas promessas, faz o que for necessário. E depois? Depois você contrata um bom assessor de imprensa e conta uma história bonita. As pessoas adoram uma história bonita. Elas não querem a verdade. Querem acreditar no conto de fadas. Ele riu na gravação. Uma risada cínica, amarga.
E eu? Eu vivo com medo todos os dias de alguém descobrir quem eu realmente sou. Mas enquanto isso não acontece, aproveita o jogo. O vídeo viralizou em horas. O empresário inspirador. O exemplo de sucesso. O modelo a ser seguido. Tudo desmoronou em um único vídeo de 2 minutos. Ricardo passou 3 dias trancado em casa. Não atendia ligações. Não lia e-mails. Não via notícias. Mariana e os filhos estavam na casa da mãe dela. Precisamos de um tempo, ela disse antes de sair. Sozinho no silêncio da casa vazia, Ricardo finalmente permitiu que a verdade o alcançasse. Ele havia perdido tudo. E mais importante, a havia perdido por culpa própria. Foi então que o hacker se manifestou novamente. Uma mensagem no computador. Simples. Direta. Rua das Acácias 847. Amanhã, 14 horas. Venha sozinho. Ricardo deveria ter ignorado. Deveria ter chamado a polícia. Deveria ter feito qualquer coisa exceto o que fez. Mas ele foi. No dia seguinte, às 14 horas em ponto, Ricardo estava na frente do número 847 da Rua das Acácias. Um prédio antigo, bem conservado, mas modesto. Distante do luxo ao qual ele se acostumara. Tocou a campainha do apartamento 302. A porta abriu com um zumbido eletrônico. Ricardo subiu as escadas devagar, o coração batendo forte. Não sabia o que encontraria. Talvez um criminoso. Talvez um extorsor. Talvez alguém pior. A porta do 302 estava entreaberta. Ele entrou. O apartamento era simples, mas bem cuidado. Livros nas estantes. Um computador modesto sobre uma mesa. Café fresco no ar. E no sofá, esperando calmamente, estava Lucas. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. Você, foi tudo que conseguiu dizer. Lucas acenou para a cadeira em frente. Senta, Ricardo. Já que você veio até aqui, vamos conversar. Ricardo se sentou, ainda em choque. Foi você esse tempo todo. Fui. Por quê? Vingança? Lucas balançou a cabeça lentamente. Se fosse vingança, eu teria destruído tudo no primeiro dia. Tenho acesso suficiente para isso. Poderia ter quebrado sua empresa em horas. Apagado registros. Destruído sistemas. Arruinado você financeiramente. Então por quê? Lucas serviu café para os dois. Suas mãos eram firmes, sua voz calma. Porque eu te conheço, Ricardo. Melhor do que você pensa. Dividimos 5 anos da nossa vida construindo algo juntos. Eu sei quem você era antes de tudo isso. E sei que essa pessoa ainda existe, enterrada sob todas essas mentiras. Ricardo sentiu um nó na garganta. Lucas continuou. Nos últimos 8 anos, eu te acompanhei de longe. Vi sua empresa crescer. Vi você se tornar essa pessoa que não reconheço. Vi você construir um império sobre fundações de mentiras. E sabia que, eventualmente, tudo desmoronaria. A questão era, ia desmoronar de forma controlada ou ia te destruir completamente? Você não tinha o direito. Eu tinha todo o direito, Lucas o interrompeu, pela primeira vez mostrando uma ponta de emoção. Você me traiu, Ricardo. Me roubou. Destruiu uma amizade de anos por dinheiro. E eu poderia ter ficado com raiva. Poderia ter buscado vingança. Mas sabe o que me incomodou mais? Ver você se destruir lentamente. Ver você se tornar uma pessoa que eu sei que você odeia. Ver você preso em uma mentira que só crescia. Ricardo olhou para as próprias mãos. Então isso foi, eu o quê? Um ato de misericórdia? Foi um aviso.
Um último aviso antes que tudo desmoronasse de forma irreversível. Porque isso ia acontecer, Ricardo. Se não fosse por mim, seria por outra pessoa. Um jornalista investigativo. Um funcionário descontente. A própria consciência pesada. Mas quando acontecesse, você não teria mais escolha. Não teria mais controle. Lucas se inclinou para a frente. Eu te dei uma chance. De revelar a verdade nos seus termos. De assumir quem você é antes que alguém o force a isso. De reconstruir sobre bases sólidas, mesmo que isso signifique começar menor. Porque a alternativa é continuar nessa mentira até ela te consumir completamente. O silêncio preencheu o apartamento. Ricardo finalmente entendeu. Não estava sendo punido. Estava sendo salvo. Ricardo saiu do apartamento de Lucas no início da noite. Caminhou sem destino pelas ruas da cidade, processando tudo. Lucas havia lhe dado uma escolha. Você pode tentar reconstruir a mentira. Contratar mais assessores, criar mais histórias, convencer as pessoas de que tudo foi um mal-entendido. Você tem recursos para isso. Talvez até consiga. Uma pausa. Ou você pode contar a verdade. Toda ela. Admitir seus erros. Pedir desculpas a quem você machucou. Começar de novo, dessa vez sobre bases honestas. Vai ser mais difícil. Mais doloroso. Mas vai ser real. Ricardo passou a noite inteira acordado, pensando. Na manhã seguinte, tomou sua decisão. Convocou uma entrevista coletiva. Seus assessores tentaram dissuadi-lo. Isso é suicídio profissional. Não faça isso. Mas pela primeira vez em anos, Ricardo ignorou os assessores. Na frente das câmeras, com jornalistas de todos os principais veículos presentes, Ricardo Albuquerque fez algo que nunca havia feito e disse a verdade. Contou sobre como traiu Lucas. Sobre como construiu sua imagem sobre mentiras. Sobre todas as pequenas desonestidades que se acumularam ao longo dos anos. Sobre o medo constante de ser descoberto. Não se justificou. Não pediu pena. Apenas admitiu. Eu me tornei alguém que não reconheço. Alguém que meus próprios valores rejeitariam. E hoje estou aqui para assumir isso publicamente. Não porque fui forçado, mas porque preciso começar a viver com a verdade, por mais dolorosa que ela seja. O impacto foi imediato e brutal. Alguns o admiraram pela coragem. A maioria o condenou pela desonestidade prévia. Contratos foram cancelados. A empresa perdeu valor. O conselho o afastou da presidência. Ricardo perdeu quase tudo que havia construído. Mas ganhou algo que não tinha há anos, paz. Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Ricardo. A empresa foi vendida. Ele recebeu uma fração do que valia, o suficiente para garantir estabilidade, mais longe da fortuna que tinha antes. Mariana voltou para casa. Não porque tudo estava perdoado, mas porque ela viu, pela primeira vez em anos, o homem com quem se casou. Não vai ser fácil, ela disse. Precisamos reconstruir a confiança. Isso leva tempo. Eu sei. E eu vou fazer isso. Dia após dia. Pelo tempo que for necessário. Ricardo começou pequeno. Consultoria para startups. Trabalho honesto, sem promessas grandiosas. Ele usava sua experiência, tanto os sucessos quanto os fracassos, para ajudar novos empreendedores a não cometerem os mesmos erros. Alguns o rejeitaram. Você é aquele cara que mentiu para todo mundo. Outros lhe deram uma chance. Eu prefiro alguém que admitiu seus erros a alguém que ainda os está escondendo. Lucas e Ricardo não voltaram a ser amigos imediatamente. A ferida era profunda demais. Mas começaram a conversar. Mensagens breves. Encontros ocasionais para café.
Você fez a coisa certa, Lucas disse em um desses encontros. Não foi fácil, mas foi a coisa certa. Por que você fez isso? Ricardo perguntou. Depois de tudo que eu fiz com você, por que me deu essa chance? Lucas pensou por um momento. Porque eu acredito que as pessoas podem mudar. E porque eu lembro quem você era antes de tudo isso. Essa pessoa valia a pena salvar. Mesmo que você tivesse esquecido dela. Passaram-se 2 anos. Ricardo nunca voltou ao patamar de sucesso que tinha antes. Não voltou a ser capa de revista ou palestrante famoso. Mas construiu algo mais sólido. Uma empresa pequena, mais honesta. Relacionamentos verdadeiros. Respeito genuíno de quem trabalha com ele. E, mais importante, conseguia dormir à noite. A história de Ricardo Albuquerque nos ensina algo fundamental sobre a natureza humana. Passamos tanto tempo construindo máscaras, criando versões idealizadas de nós mesmos, que esquecemos quem realmente somos. E essas máscaras se tornam prisões. Quanto mais tempo as usamos, mais difícil fica tirá-las. Mas existe algo interessante sobre verdades inconvenientes, que elas não desaparecem por serem ignoradas. Apenas se acumulam. E quando finalmente vêm à tona, o estrago é muito maior do que seria se tivéssemos lidado com elas desde o início. Lucas poderia ter destruído Ricardo. Tinha o conhecimento, as ferramentas, a justificativa moral. Mas escolheu fazer algo diferente. Escolheu dar a Ricardo a chance de se salvar. Porque nem todo hacker quer destruir. Alguns entendem que a verdadeira coragem não está em manter uma mentira de pé, mas em ter a força de derrubá-la você mesmo, antes que ela caia sobre sua cabeça. Ricardo perdeu muito. Dinheiro, status, a ilusão de sucesso. Mas ganhou algo que nenhuma quantia de dinheiro pode comprar, e a liberdade de ser quem realmente é. E no fim das contas, talvez esse seja o único sucesso que realmente importa. Porque você pode enganar o mundo inteiro. Pode construir impérios sobre mentiras. Pode acumular riqueza e prestígio e admiração. Mas no final do dia, quando você está sozinho com seus pensamentos, existe apenas uma pergunta que importa. Você gosta da pessoa que vê no espelho? Ricardo passou anos evitando essa pergunta. Até que Lucas o forçou a encará-la. E embora a resposta tenha sido dolorosa, foi também libertadora. Porque só quando admitimos quem realmente somos é que podemos começar a nos tornar quem queremos ser. Às vezes, o maior ataque que podemos sofrer é a única chance de redenção que nos resta. E às vezes, os hackers que revelam nossas verdades são os únicos amigos verdadeiros que temos. Esta foi a história de Ricardo Albuquerque. Uma história sobre mentiras e verdades. Sobre queda e redenção. Sobre como, às vezes, precisamos perder tudo para finalmente encontrar o que realmente importa. Porque no fim, não é o tamanho do seu império que define quem você é. É o tamanho da sua coragem de ser verdadeiro.